A paz do Senhor, meu querido e minha querida irmã, que bom estar aqui com você. É um verdadeiro prazer entrar em sua casa e compartilharmos juntos a palavra de Deus. Já juntou todos os que estão em sua casa? Então vamos começar. Eu quero começar com este verso que encontra-se na palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 22, o versículo 31, 32 e 33. O texto diz o seguinte: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Que bênção! O povo de Israel pôde experimentar isso na prática, principalmente quando Deus estava enviando as pragas para fazer justiça a esse povo. Nós vamos começar com a sexta praga, que é a praga das úlceras, que surgiram no corpo dos homens e dos animais, provocando grande sofrimento no Egito. O texto está em Êxodo 9, versículo 10 e versículo 11. Ele diz o seguinte: E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Presta bem atenção. Esse texto ele vai materializar o conflito cósmico entre o bem e o mal, entre Deus, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, e os deuses egípcios. Diferente do Deus de Israel, os deuses do Egito não eram onipotentes. Mesmo dentro da crença egípcia, eles sempre se apresentavam como seres que precisavam da ajuda dos homens, que precisavam ser ajudados pelos outros deuses. Se você prestou atenção, o texto que acabamos de ler, ele mostra que os magos, ou seja, os sacerdotes egípcios, eles também estavam sofrendo com essas pragas. O que isso significa na prática? Significa que os sacerdotes egípcios, eles tinham um status diferente do restante do povo. E eles eram considerados pelo povo os guerreiros humanos que ajudavam os deuses na batalha contra Apófis, que era a encarnação de uma serpente maligna que perseguia os deuses, o deus principal, que era o deus Ra, o deus Sol. Imagina, se os próprios representantes do deus Sol estavam tendo problemas, imagine o resto do povo. Por isso que esta praga, ela tenta justamente desmistificar a ideia de que aqueles homens possuíam poderes sobrenaturais, excepcionais e por isso eram representantes dos deuses. A sétima praga que nós vamos falar agora é a praga das tempestades de granizo, que acabaram com a colheita, o gado e mataram as pessoas que estavam no campo. O texto está em Êxodo 9, 23 e 24. Diz assim: E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito, e havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. O objetivo dessas pragas é muito claro: produzir em Faraó o arrependimento e, ao mesmo tempo, revelar para Israel a grandeza de Deus. Com as pragas, Deus executa seu juízo contra os egípcios, contra seus deuses e sua falsa religião. Os egípcios acreditavam que os seus deuses controlavam os fenômenos da natureza,
que eles tinham conhecimento suficiente para fazer barrar qualquer tipo de situação adversa que eles viessem. Com esta praga, Deus demonstra que Ele, o El Shaddai, é o grande Senhor que comanda os fenômenos naturais, aquilo que Ele mesmo criou. Quero falar para você agora sobre um papiro chamado papiro de Ipuwer. O que esse papiro tem a ver? Preste bem atenção às informações referentes a ele. Ele também é conhecido como Conselhos de um Sábio Egípcio. Esse papiro foi descoberto em Mênfis, em Saqqara, no Egito. Segundo alguns, o manuscrito data do Império Novo, século XIII a.C., e é uma provável transcrição de um texto anterior ao século XIX ou século XVII a.C., referente ao primeiro período intermediário. O que isso significa para nós? Alguns arqueólogos, mais ligados à questão bíblica, acreditam que esse texto literário ele vai retomar elementos do momento que foi vivenciado no Egito das 10 pragas. Fala-se nesse papiro de muros, paredes e colunas queimadas, ao passo que o palácio estava inteiro. Alguns arqueólogos acreditam que esse papiro não se refere às pragas no momento do Êxodo, mas se refere à invasão de Íxos no Egito. Porém, o fato de mencionar esse incêndio, esse fogo, tira totalmente a ideia de que houve uma invasão e de que realmente está se falando de elementos da natureza e fogo caindo na terra. Nele também podemos ler uma frase relacionada à seguinte questão: observai, o Egito está derrubado devido a uma tromba d'água, e aquele que jorrou a água no solo levou o homem forte à miséria. Esse texto é intrigante porque ele faz várias referências em vários pontos específicos a respeito de fenômenos naturais que estavam acontecendo no Egito. Fenômenos como fogo, inundações, pestes, falta de alimentação, fogo que desceu do céu. Querida, apesar de que existe essa controvérsia entre arqueólogos que falam a respeito deste papiro como sendo referente ao momento das 10 pragas e do Êxodo, existe também aqueles que contradizem essa ideia. É importante a gente verificar que existem arqueólogos que defendem a ideia de que este papiro ele realmente se refere ao momento do Êxodo e das 10 pragas, como também existem outros arqueólogos que dizem que não, que é um momento totalmente diferente daquele do Êxodo. Bom, o importante é que esses arqueólogos bíblicos, eles apresentam pelo menos uma boa chance de que este papiro realmente esteja fazendo referência às 10 pragas e ao momento do Êxodo de Israel. Quero passar para você agora e retomar o texto que nós falamos no início. Quem é Deus acima do nosso Deus? Naquele momento das pragas, ele estava efetivando o seu juízo sobre os deuses e sobre a religião pagã do Egito. Esse mesmo Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua casa. Com muito amor, Pastor Josafá, para o seu coração.